Como será o fim ou o apocalipse pelas máquinas e pela IA? Então, a inteligência artificial é uma coisa que vem crescendo muito aí, né, nos últimos anos, crescendo em quantidade, cada vez mais ferramentas de inteligência artificial, cada vez melhorando em qualidade. Cada ano que passa, a gente observa uma melhora e com isso, obviamente, ela começa a atingir algumas áreas que antes ela não atingia, ela cada vez mais se expande, servindo então como uma ferramenta muito útil para muitas áreas do serviço. Eu diria até que todas conseguem de alguma forma ou outra se beneficiar da IA. E aí eu começo a me questionar o que isso aí pode estar afetando de fato. Será que isso aí não pode estar de alguma forma afetando a criatividade, a capacidade humana de criar, de pensar coisas novas? Porque antigamente, ou alguns anos atrás ainda, porque a IA é uma coisa relativamente nova, quando a gente tinha alguma dificuldade, a gente pensava, às vezes levava 2, 3 dias tentando, até surgir alguma ideia que possibilitasse resolver o nosso problema. Atualmente, quando a gente encontra algum problema, principalmente em áreas que trabalham com escrita, com criatividade, com ilustração, com design, enfim. Atualmente, quando a gente trava, a gente procura um auxílio na IA. A gente pergunta e ela sugere. Só que de uma forma ou outra, isso acaba podando a nossa capacidade de criatividade. Porque a gente passou a se limitar a passar esses 2 dias, um dia, meio dia que seja pensando no que fazer e passou a acatar o que a IA está nos oferecendo. E nisso eu trago uma referência aí de um livro que é o Eu, Robô, que está no título do vídeo, do Asimov, não sei se é exatamente assim que se pronuncia. É um livro lá de 1950, mas que de uma forma ou outra está conversando com essa realidade atual que a gente está vivendo. Para isso eu vou só contextualizar, vou ler aqui algumas coisas que eu anotei do livro. E só para contextualizar, o livro ele se passa, são contos que retratam uma sociedade que já foi robotizada, e no livro ele vai mostrando vários contos de acontecimentos que aconteceram desde o início, quando os robôs eram mais primitivos, até mais no mundo futuro, quando eles já tomam conta de muitas coisas dentro da sociedade. Esses robôs, dentro do livro, eles seguem 3 leis principais, que eu vou ler aqui. A lei 1 é: um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. O 2, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. E a terceira é: um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Então são essas 3 regras que são inseridas em todos os robôs da história. E no final do livro, lá no último capítulo, está ocorrendo um diálogo entre um entrevistador e a diretora da empresa da robótica, que ficou em frente à empresa ao longo dos muitos anos de desenvolvimento. E ela começa a discutir que os robôs no livro, no momento do livro, eles estão ocupando uma posição de comandar quase tudo. Eles regem as coisas econômicas, as coisas de agricultura, enfim, eles têm uma responsabilidade muito grande dentro da sociedade. E ela discute essa questão, que na opinião dela, o que tem acontecido é que os diretores que são, digamos, corruptos ou que tomam decisões erradas, já foram mapeados pelos robôs que trabalham dentro dos setores que está se falando. Por exemplo, o diretor que trabalha com agricultura, se toma decisões ruins, a inteligência artificial e o robô que trabalha auxiliando nisso, ele já captou esse padrão de decisões ruins e ele começa a fazer desvios nos resultados que não sejam os melhores, para que quando esse diretor faça a alteração que ele costuma fazer, os resultados sejam o melhor possível. Ou seja, ele já calcula o erro que o diretor vai realizar na operação, para que quando ele erre, ou propositalmente ou não, a conta feche no correto.
Então ela questiona isso, de que talvez no ponto que eles se encontram no futuro, não é mais a sociedade que está sob controle, é a IA, é os robôs que já controlaram de uma forma ou outra, porque eles estão de uma forma ou outra ditando as decisões que os seres humanos estão tomando, e com isso ela entra em um monte de discussão, porque o entrevistador questiona, então a humanidade já perdeu o controle sobre si mesma? Ela falou, nunca teve, porque a humanidade sempre esteve sob controle de questões sociais, questões econômicas, então isso seria apenas mais uma que surgiu e que vai guiar a humanidade de acordo com o que achar melhor. Corta do livro e volta para o assunto inicial. Eu só questiono nesse sentido, é claro, num nível muito menor, mas se as IAs de alguma forma ou outra não trabalham nesse sentido. Porque se toda vez que a gente precisa resolver um problema, a gente abraça a IA para responder, a gente cada vez menos está criando a partir da gente e está utilizando a inteligência artificial que se utiliza de coisas que já existem para responder o problema. Então eu me pergunto se não existem muitas coisas que se talvez alguém não ficasse pensando 1 mês, 2 anos, 3 anos, fosse chegar num resultado Y, mas quando tu pergunta para a IA, ela te oferece 10 resultados diferentes X. Então esse resultado Y nunca vai existir se a gente ficar se embasando sempre na IA que vai estar oferecendo 10 resultados diferentes do tipo X. E aí eu me questiono se de alguma forma esse apocalipse zumbi não, né? Esse apocalipse que está acontecendo das máquinas, de explosões, de pessoas sendo presas, que a gente vê em filmes de ficção, que se imagina, as máquinas vão tomar o controle. Será que isso vai acontecer de forma realmente física? Ou será que isso não está acontecendo na nossa cabeça? Pouco a pouco a gente está se limitando a criar e abraçando o que a IA tem para oferecer. E com isso, será que as próximas gerações vão ter a mesma capacidade de criatividade, vão ter a mesma capacidade de criação? Ou será que a gente pouco a pouco não está caminhando para um lugar onde a gente se pauta cada vez mais na IA para usar de bengala, para tomar decisões, criar e projetar coisas novas? Era só uma reflexão aí que eu tive. É claro que não tenho grandes estudos, é tudo coisa da minha cabeça, das leituras que eu vou fazendo. Então é só para refletir mesmo, não é para ser levado a sério. Eu acho que esse vídeo agora deve fazer umas 2 semanas que eu não postava nada. Pensei nisso hoje, fui planejando, gravei. Se gostou da ideia, se te fez pensar, curte. Se não gostou também, não curte. Se acha que o canal de alguma forma agregou e achar que talvez tenha interesse em futuros vídeos, se inscreve aí no canal. E é isso. Vou tentar postar de 2 em 2 semanas, se eu tiver ideia. Se eu não tiver, de repente, uma vez por mês. Mas por hora, acho que para um segundo vídeo já está ótimo. Valeu!